Você foi mãe solo? Mãe solo. Qual foi a fase mais desafiadora da criação do seu filho, assim? Ai, eu acho que foi conciliar a carreira com a maternidade. Eu me cobrava muito, eu achava que estando na estrada eu seria menos mãe. Aí eu lembrava da Elis Regina. Não, mas ela foi uma mãe que estava na estrada. Presente. Aí eu ficava assim, Elis Regina, todas as mulheres que são mães ou foram mães e continuaram na A estrada. Beyoncé. Sim, e aí eu fui entendendo que... Mas por que que eu me sinto menos mãe de estar na estrada trabalhando e os homens não se sentem menos pai por não estar contribuindo ou financeiramente, ou, ou com a educação, ou com... Por quê? Por que que eu estou me botando numa posição de ser menos mãe se eu estou exercendo a função a qual eu escolhi, eu sinto que eu nasci para ser, e enquanto outros homens não se sentem menos pai, tá num bar bebendo, Ou viajando. viajando, tá na estrada. Por quê? Eles não são cobrados, né? Eles não são cobrados. Ou como o meu avô, que largou a família, depois de espancar bastante a minha avó, quando ela reagiu, ele largou dela, foi formar outra família. E assim, largou ali os filhos, né, que tinha. Por que que essa cobrança? Aí eu entendi que essa cobrança não me pertencia, não vinha de mim, vinha de uma sociedade machista mesmo. Sim. E eu sei que é um saco ficar, lá vem esse papo de machistas, feministas. Mas imagina que saco que é pra gente ficar toda hora a gente se diminuindo. Por coisas que nem precisa se diminuir. Exato. Aí eu falei, quer saber? Eu Você vou pra tava dando estrada. duro, você tava na estrada vivendo o seu sonho, tipo, Sim. vivendo sua verdade e ainda lutando pra ter a grana pra Sim. criar o seu filho. Exatamente. Né? Que muitas vezes na infância você não teve, por exemplo. Você queria Não. dar uma vida melhor pro seu filho. A vida que meu filho leva é uma vida boa. E tive o apoio emocional da parte do pai dele, o apoio da parte da avó paterna. Mas se não fosse eu, entendeu? E é algo que eu não falo muito para até, como posso dizer, reservar o pai. Olha a posição que nós mulheres a gente se coloca. Que se eu fosse falar como eu me sinto, como eu me senti todos esses anos, sendo mãe solo, eu sei que eu ia acabar ofendendo. Acaba causando uma certa ferida até na avó paterna, que sempre me ajudou. Mas precisa entender que a mãe do cara, a mãe do pai ajudando, não é o pai ajudando. Pois é. Entendeu? Então, assim, Pai qual é a o ajuda? pai, cara. Pai Eu tenho uma relação amigável com o pai do meu filho. Mas existem grandes brechas. E a gente não comenta sobre isso. Porque se eu for falar, vai ser rajadão. Então, e vai abrir uma ferida. Abre uma ferida. Então, eu prefiro, assim... Eu não gosto muito da posição de autocomiseração e de reclamação. Eu prefiro agir. Então, eu vou fazendo. Mas eu gosto sempre de deixar claro para o meu filho que se eu não tivesse aqui, não fosse o que eu sou, qual seria a vida que ele iria levar? Como ele iria levar? Até mesmo na época do cancelamento, eu falei, enquanto o país está chamando a sua mãe de merda, você está vendo o quanto eu estou tentando sobreviver a essa situação, porque eu tenho você. Falo para ele, eu tenho você. Porque senão, não sei. Entendeu? O que seria. E eu sou muito feliz de ser mãe do Jorge. Sou feliz também dele ser filho do pai dele. O pai dele é um cara legal. Mas a gente precisa entender que um pai legal não supre as necessidades que uma mãe precisa. Não adianta ser um cara legal se não está cumprindo com as outras partes, entendeu? Então, a gente se sente sobrecarregada. Acho que é a primeira vez que eu tô falando disso em toda a minha carreira. Sério nunca mesmo? Esse assunto, nunca foi abordado esse assunto. Ninguém nunca pergunta sua... Caraca. Nunca perguntaram se é uma mãe solo. Nunca. Porque a impressão que dá é que ser Carol Conká é uma coisa tão... é famosa, tem dinheiro, é poderosa. Nunca ninguém... É como se não existisse essa parte na minha vida. É a primeira vez. Caramba. E eu até queria perguntar sobre... Desculpa, você vai falar que pelo contrário, né? Exatamente por todas as obrigações
em volta disso, fica mais pesado ainda, né? Exato. Fica mais pesado. Teve uma época que eu precisei deixar o meu filho um tempo com a avó e com o pai, mas era a avó junto. Entendeu? Para eu poder ir para a estrada, para daí poder chamar ele, resgatar ele de volta para morar comigo. Que teve, é porque eu respeito muito a vontade dele. Então teve uma época que ele queria continuar morando com essa avó, que é maravilhosa, que é minha amiga. Mas eu sinto falta de um suporte paterno dessa parte mesmo da Filho atitude dela. do pai, de cuidar, ele é querido, mas acaba que eu que ajudo, né? Eu acabo O ajudando. papel de pai não é ser só legal, né? O papel do pai não é ser só É um legal. bom amigo, né? É. Pai é outra coisa. Exatamente. É uma pessoa muito querida, gente boa, mas não Teve tem um problema na escola, quem vai estar lá? Aconteceu tal coisa, quem vai estar lá? Quem vai estar lá? Tem um problema financeiro, quem vai estar lá? Uhum. Eu, É. a doida aqui. Entendeu? Até, eu queria muito perguntar, porque quando aconteceu o que aconteceu, você estava na casa e foram bater nele. Não literalmente, né? Começaram Sim. a atacar ele nas redes sociais, fazer comentários. Como isso foi abordado quando você voltou para casa? Você teve uma conversa com ele? Qual que foi o acolhimento? Como é que foi isso? Eu conversei com ele antes de entrar no reality, falei que isso ia acontecer. Falei, olha, encare a torcida de um reality como uma torcida de futebol. É tudo muito... Eles xingam um jogador sem pensar que aquele jogador que não marcou um gol ou que não jogou do jeito que era para jogar, que eles não pensam que tem uma mãe, tem uma filha, tem uma família. É a mesma coisa com torcida de reality. Eles esquecem que a gente lá dentro, que é um jogo, o reality a gente está jogando, bem ou mal, estamos jogando, com a ferramenta psicológica que a gente tem, e as pessoas esquecem que tem filho, que tem mãe, ou quando lembra que tem, vão atacar esses familiares. E aí não pensa que a minha mãe tem pressão alta. Minha mãe foi parar no hospital na época, mas isso não fizemos disso uma notícia. Minha mãe é super discreta, a gente também é discreto em relação a isso. Sempre deixamos bem separadinhos o artístico do pessoal. E ela foi com pressão alta. Meu filho ficou um bom tempo sem frequentar colégio por causa das piadas. E com medo de sair. Eu tinha mais medo dele sair para os lugares. Mas as pessoas não pensam. Então, eu explicava para o Jorge, essas pessoas não têm noção, elas são desprovidas de conhecimento. Eu tentava fazer com que ele entendesse os haters mais do que odiasse eles. Né? Então, eu falava, não... Porque é um sentimento que ia fazer mal para ele acabar se tornando uma pessoa muito rebelde, assim. Ele é bem tranquilo. Mas, na época, deu uma afetada nele, assim. Ele ficou bem chateado. Mas aí ele entendeu. Ele também é capricorniano. Aí acaba que a compreensão é mais Então, vocês são fácil. bem parecidos, né? Sim, ele faz aniversário 31 de dezembro e eu 1º de janeiro. Meu Deus! Uhum. E a festa de Ano Novo é como, né? Então, eu odeio festa de Ano Novo. Detesto virada do ano. Eu gosto de ficar em casa, quietinha. Essa virada do ano agora foi assim também. Eu fico mesmo? quietinha. Minha família toda viaja, o Jorge viaja, minha mãe viaja. E eu fico lá assistindo filmes de suspense. Ou... Aniversário pra você quer estar mais reclusa. É. É? Eu prefiro.